Imagine-se sozinho na savana africana. O sol se pondo no horizonte e a escuridão começando a envolver o ambiente. As sombras das árvores se alongam, criando formas misteriosas e inquietantes. O silêncio então é quebrado apenas pelo som do vento passando pela vegetação seca. De repente, você ouve um rosnado profundo e ameaçador que reverbera pelo ar, fazendo seu coração disparar. Este é um som que congelou o sangue de incontáveis seres humanos ao longo da história. Desde tempos imemoriais, a humanidade temeu os leões. Majestosos e imponentes, esses predadores são verdadeiros reis da selva. Suas garras afiadas e dentes ferozes são armas mortais, capazes de derrubar a mais poderosa das presas. Os leões sempre foram símbolo de força e perigo, uma presença constante nas lendas e nos pesadelos dos povos que habitam as terras onde esses animais reinam supremos. Desde sempre, a humanidade temeu leões, mas a sombra e a escuridão levaram esse medo para outro nível. Conhecidos mundialmente como os Devoradores de Homens de Tsavo, esses dois leões ganharam notoriedade no final do século XIX por sua campanha de terror na região do rio Tsavo, no Quênia. Durante um período de 9 meses, eles caçaram e mataram trabalhadores que estavam construindo uma importante linha ferroviária para os britânicos. O que tornou esses ataques tão memoráveis foi a ousadia e a inteligência dos leões, que pareciam evitar todas as armadilhas e fogueiras feitas para mantê-los afastados. Mas o que poderia explicar o comportamento desses leões? Por que abandonaram suas presas habituais e passaram a caçar humanos com tanta determinação? Algumas teorias sugerem que a peste bovina dizimou as populações de presas naturais na região, forçando os leões a buscar alternativas para saciar sua fome. Outros acreditam que os corpos abandonados pelos mercadores de escravos na região poderiam ter acostumado os leões ao gosto da carne humana. E ainda há aqueles que apontam para problemas dentários e de saúde que poderiam ter tornado mais fácil para os leões caçar humanos do que enfrentar suas presas naturais. Prepare-se para mergulhar nessa história de terror e sobrevivência, onde a coragem humana é testada até seus limites e a selvageria da natureza revela suas garras mais afiadas. Este é o Ordinário, e hoje vamos explorar a lenda dos leões devoradores de homens de Tsavo, conhecidos como Sombra e Escuridão, e descobrir o que transformou esses reis da selva em demônios da noite. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, segure firme e prepare-se para essa viagem ao coração da escuridão. Vamos começar nossa jornada no coração selvagem da África Oriental, na vasta e imponente região de Tsavo. Localizado no Quênia, Tsavo é uma das áreas de vida selvagem mais ricas e diversificadas do continente africano. Com uma paisagem que se estende por milhares de quilômetros quadrados, Tsavo é composto por duas partes principais, Tsavo East e Tsavo West, separados pela estrada Nairobi-Mombasa. Essa região é uma tapeçaria vibrante de savanas, colinas, rios e florestas, oferecendo um refúgio para uma vasta gama de fauna e flora. A vegetação de Tsavo é predominantemente composta de savanas áridas e semiáridas, intercaladas com áreas de vegetação densa ao longo dos cursos de água. As árvores de acácia, com seus espinhos formidáveis, dominam a paisagem. O terreno é pontuado por colinas rochosas e extensões de lava solidificada, remanescentes das antigas atividades vulcânicas que moldaram a região. Em termos de fauna, Tsavo é um verdadeiro paraíso para os amantes da vida selvagem. O local abriga uma impressionante variedade de animais, incluindo elefantes, búfalos, girafas, zebras, antílopes e, claro, os majestosos leões de Tsavo.
Esses leões são particularmente notáveis por sua falta de juba, uma das adaptações às condições ambientais locais que os diferencia de seus primos em outras partes da África. Porém, essa adaptação é de uma única subespécie que hoje está quase extinta, mas na época era abundante. A região também é lar de rinocerontes, leopardos e uma vasta gama de répteis e aves, tornando-se um ecossistema incrivelmente rico e diversificado. A geografia de Tsavo, com seu clima árido e vastas extensões de terreno desabitado, representava um desafio significativo para os colonizadores britânicos no final do século XIX. No entanto, a construção de uma linha ferroviária através dessa região inóspita era vista como uma necessidade estratégica. A ferrovia Tsavo-Uganda foi concebida como parte de um projeto maior para conectar a costa do Oceano Índico com o interior do continente africano, facilitando o transporte de mercadorias e pessoas. Essa linha ferroviária seria uma artéria vital para o comércio e a colonização, prometendo trazer progresso e desenvolvimento econômico para a região. A responsabilidade pela construção dessa linha ferroviária recaiu sobre o tenente-coronel John Henry Patterson, um engenheiro militar com vasta experiência em projetos desafiadores. A construção começou em março de 1898 e a obra foi planejada para durar vários meses, com a previsão de conclusão estendendo-se por cerca de 2 anos. Os trabalhadores eram em sua maioria indianos, trazidos pelos britânicos com a promessa de salários decentes e condições de trabalho estáveis. Esses homens enfrentaram condições duras, incluindo o calor escaldante, doenças tropicais e a ameaça constante de ataques de animais selvagens. No entanto, nada poderia prepará-los para o terror que estava prestes a se desenrolar. O primeiro ataque dos leões de Tsavo ocorreu de maneira tão súbita e brutal que deixou todos em estado de choque. Era uma noite como qualquer outra, com os trabalhadores exaustos descansando em suas tendas após um dia árduo de trabalho. As fogueiras ao redor do acampamento ardiam, lançando sombras dançantes nas paredes das tendas e proporcionando uma falsa sensação de segurança. De repente, um grito cortou a noite. Um som estridente e desesperado que rapidamente se transformou em um clamor de pânico. Um dos trabalhadores que havia se aventurado fora de sua tenda para buscar lenha para a fogueira foi atacado. Em um piscar de olhos, um dos leões de Tsavo, silencioso e mortal, se lançou sobre ele com uma força avassaladora. Os olhos do leão brilhavam com uma luz predatória enquanto ele afundava suas presas no corpo do trabalhador, arrastando-o para a escuridão além do alcance das fogueiras. Os outros trabalhadores, acordados pelo tumulto, emergiram de suas tendas em estado de pânico. Eles podiam ver apenas sombras na escuridão, e o som dos rosnados baixos e ameaçadores do leão, misturado aos gritos de agonia de sua vítima, encheu o ar. Apesar dos esforços desesperados para iluminar a área com tochas e lanternas, o leão já havia desaparecido com sua presa, deixando apenas um rastro de sangue e uma sensação de terror absoluto. O coronel Patterson foi rapidamente informado do ataque. Ele sabia que a construção da ferrovia estava em risco se esses ataques continuassem. Com sua experiência militar, ele imediatamente começou a planejar medidas para proteger seus homens e capturar os leões. Ele reforçou as cercas ao redor do acampamento com galhos de acácia mais espinhentos e organizou patrulhas noturnas na esperança de evitar novos ataques. Mas o dano estava feito. A notícia do ataque se espalhou rapidamente entre os trabalhadores, criando uma atmosfera de medo e desconfiança. Muitos começaram a questionar sua segurança e a pensar em abandonar o trabalho, temendo que se tornassem a próxima vítima dos leões implacáveis. Esse foi apenas o início de uma série de ataques que transformariam a construção da ferrovia de Tsavo em um pesadelo vivo. Os leões
agora conhecidos como a Sombra e a Escuridão, continuariam sua campanha de terror, desafiando todas as tentativas de captura e deixando um rastro de destruição em seu caminho. A batalha entre os trabalhadores e os predadores de Tsavo se tornaria uma das histórias mais lendárias da luta entre homem e natureza, um conto de coragem, medo e sobrevivência no coração selvagem da África. Conforme os ataques dos leões se tornaram mais frequentes e brutais, um ar de mistério e superstição começou a envolver a região de Tsavo. Os nomes sombrios dos leões evocavam a natureza furtiva e mortal desses felinos que se moviam como sombra pela noite, atacando sem aviso e desaparecendo na escuridão antes que qualquer um pudesse reagir. Os leões eram como fantasmas, surgindo do nada e como a escuridão, engolindo vidas humanas sem deixar rastro. Os ataques continuaram, cada um mais aterrorizante que o anterior. Em uma noite, um grupo de trabalhadores estava reunido ao redor de uma fogueira, tentando se confortar com a luz e o calor. De repente, um dos leões surgiu, seus olhos brilhando à luz do fogo. Em um movimento rápido e letal, ele agarrou um dos homens, arrastando-o para a escuridão, enquanto os outros gritavam em pânico. Nenhuma das medidas de segurança, as cercas de acácias, fogueiras ou as patrulhas noturnas parecia deter os leões. Eles eram implacáveis, adaptando-se a cada nova estratégia dos humanos. Em outra ocasião, o leão atacou uma tenda enquanto seus ocupantes dormiam. Ele rasgou a lona com suas garras afiadas e arrastou um trabalhador para fora, enquanto os outros mal tiveram tempo de acordar e reagir. Os gritos de terror e dor ecoaram pela noite, e mais uma vida foi ceifada pelos predadores implacáveis. O coronel Patterson estava determinado a capturar ou matar os leões para pôr fim ao terror e salvar a construção da ferrovia. Ele organizou inúmeras emboscadas, colocando-se em risco pessoalmente. Patterson e seus homens passaram noites em claro, armados e esperando pelo próximo ataque. Eles colocaram armadilhas usando carne fresca como isca e reforçaram as cercas ao redor do acampamento. Nada parecia funcionar. Os leões eram astutos, evitando as armadilhas e continuando seus ataques com uma inteligência quase humana. A notícia dos ataques de Tsavo começou a se espalhar, criando uma onda de pânico e curiosidade. Relatos de jornais sobre os leões devoradores de homens chegaram à Europa e à América, capturando a imaginação do público. A construção da ferrovia, uma obra de grande importância para o Império Britânico, estava em perigo. Se os ataques continuassem, a obra poderia ser abandonada, resultando em enormes perdas financeiras e estratégicas. A pressão sobre Patterson aumentava e ele sabia que tinha que agir rapidamente. Finalmente, em 9 de dezembro de 1898, Patterson conseguiu matar o primeiro dos leões. Naquela noite, ele e alguns homens montaram uma emboscada esperando pacientemente com seus rifles prontos. Um dos leões apareceu sozinho, sem seu companheiro de caça mortal, atraído pela carne fresca usada como isca. Patterson mirou com cuidado e disparou, acertando o leão na perna. Ferido, ele fugiu para a escuridão, mas voltou mais tarde, determinado a caçar novamente. Patterson estava preparado e conseguiu atingi-lo no peito com outro disparo mortal. O leão caiu e seus rugidos de dor ecoaram pela noite antes que o silêncio finalmente reinasse. A morte de um dos leões trouxe um breve alívio, o outro ainda estava solta. Patterson sabia que tinha que continuar a caçada. Durante as semanas seguintes, ele e seus homens continuaram suas emboscadas e armadilhas. Finalmente, cerca de 20 dias depois, em 29 de dezembro de 1898, o outro leão enfurecido foi abatido. A batalha final foi intensa. O leão foi atraído para uma armadilha onde Patterson e seus homens esperavam. O primeiro disparo feriu, mas não o derrubou. Patterson e seus homens dispararam repetidamente, acertando o leão 9 vezes no total. O último tiro, que acertou a cabeça do leão, finalmente o derrubou, pondo fim à sua onda de terror.
O fim desse pesadelo foi alívio imenso para os trabalhadores e para Patterson. Com ambos os leões mortos, os ataques cessaram imediatamente. Os trabalhadores que haviam fugido em pânico começaram a retornar e a construção da ferrovia pôde continuar. A coragem e a determinação de Patterson foram amplamente reconhecidas e ele se tornou uma figura lendária por sua vitória sobre os leões devoradores de homens de Tsavo. A repercussão dos ataques e a subsequente vitória de Patterson ressoaram por todo o Império Britânico e além. A história foi amplamente divulgada em jornais e revistas, capturando a imaginação do público. Patterson escreveu um livro sobre suas experiências, The Man-Eaters of Tsavo, que se tornou um sucesso e inspirou inúmeras adaptações cinematográficas, incluindo o famoso filme The Ghost and the Darkness. Os corpos dos leões foram preservados e eventualmente vendidos ao Museu Field de História Natural de Chicago, onde foram exibidos como um memorial macabro do terror que espalharam. Estudos posteriores revelaram que ambos os leões sofriam de problemas dentários graves, o que provavelmente os levou a caçar humanos, uma presa mais fácil de capturar. A ferrovia Tsavo-Uganda foi finalmente concluída graças à determinação de Patterson e ao sacrifício dos muitos trabalhadores que perderam suas vidas. A história dos leões devoradores de homens de Tsavo permanece como um dos contos mais assustadores e fascinantes da interação entre humanos e a natureza selvagem, a memória eterna do poder e do perigo que espreitam nas sombras e na escuridão. Comenta o que achou e, por favor, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 500 mil inscritos. Sua inscrição e like são gratuitos e você ainda fica por dentro de todos os vídeos que postamos por aqui. Obrigado por assistir, fui!